Imagina você planejar o ano inteiro para finalmente tirar aqueles 30 dias de férias, descansar, viajar, ficar com a família. E descobrir que a empresa fracionou tudo, marcou a data sem combinar com você e ainda pagou o valor errado, com desconto que você nem sabia que podia ou não podia ter. Pior, muita gente nem sabe que, com as mudanças recentes na CLT e nas normas trabalhistas, as regras sobre aviso de férias, fracionamento em períodos menores, multa por atraso e até a forma como o empregador pode mexer nessas datas ficaram mais rígidas em 2025 e 2026. E isso impacta diretamente o seu bolso e o seu descanso. Neste vídeo, eu vou te explicar de forma clara o que continua igual nas férias, o que mudou na prática com relação a aviso, parcelamento, organização das datas, direitos de quem falta ou é chamado para trabalhar em períodos de descanso e como você pode se proteger para não abrir mão do seu direito sem perceber. Fica comigo até o final, porque você vai aprender a olhar suas férias como um verdadeiro direito trabalhista e não como um favor do patrão, e saber exatamente o que fazer quando a empresa tenta impor regras que a lei não permite. Para começar, uma coisa importante: as férias continuam sendo um direito garantido. Todo trabalhador CLT que completa 12 meses de trabalho tem direito a 30 dias de férias, com remuneração acrescida de pelo menos 1/3 do salário. Isso não mudou. O que está mudando, na prática, é a forma de organizar esse descanso. Como dividir os dias? Quando o patrão tem que avisar? Que multa a empresa pode levar se descumprir prazos? E como os acordos e convenções coletivas podem ampliar ou ajustar essas regras? Vamos por partes. Primeiro, fracionamento das férias. A CLT, depois da reforma trabalhista, já permitia que os 30 dias fossem divididos em até 3 períodos, desde que um dos períodos tivesse pelo menos 14 dias corridos, e os outros não fossem inferiores a 5 dias corridos cada. Nada de picotar férias em vários períodos de 2 ou 3 dias só para cobrir folga ou excesso de trabalho. A ideia da lei é garantir períodos reais de descanso. Em 2025 e 2026, muitas categorias começaram a ajustar essas regras em convenções e acordos coletivos, e algumas mudanças práticas apareceram. Em certas convenções, os 2 períodos menores passaram a ter exigência mínima maior, como 10 dias em cada, para evitar abusos e microférias que não descansam ninguém. A empresa passou a ser obrigada a justificar por escrito o fracionamento e a ouvir o trabalhador, que pode recusar uma divisão exagerada, especialmente se ela atrapalhar demais o descanso. Ou seja, fracionar continua permitido, mas não é carta branca para o empregador cortar seu descanso em pedacinhos. Outro ponto que ganhou força: aviso de férias e multa. A CLT sempre exigiu que o empregador comunique as férias com, no mínimo, 30 dias de antecedência. Se a empresa não respeita esse prazo, além de correr risco de multa da fiscalização, ainda abre espaço para discussão judicial, porque o trabalhador precisa de tempo para se organizar, seja para viajar, seja para ajustar compromissos pessoais. Em 2025 e 2026, ficou mais claro que avisos em cima da hora e mudanças de última hora sem acordo podem gerar passivo trabalhista, inclusive com condenações em processos individuais. E o pagamento das férias? A regra continua. O trabalhador deve receber, até 2 dias antes do início do descanso, o valor das férias, PLAS 1/3, constitucional. Se a empresa pagar depois, além de ficar irregular, pode ser obrigada a pagar em dobro aquele período de férias, justamente por não cumprir a lei. Cada vez mais, o Ministério do Trabalho e a fiscalização eletrônica estão de olho nos prazos, e muitos setores foram orientados a detalhar claramente no holerite o cálculo de férias: saldo, terço, descontos, INSS, imposto, para evitar confusão. Agora vem um ponto que quase ninguém explica bem: faltas, doença e outros afastamentos.
Faltas injustificadas ao longo do período aquisitivo podem reduzir os dias de férias a que o trabalhador tem direito. Por exemplo, de 30 para 24, 18 ou 12 dias, dependendo de quantas faltas sem justificativa ocorreram. Isso não é novo, mas com as mudanças em controle de jornada e mais rigidez nas regras de ausência, as empresas estão aplicando esse corte com mais frequência. Por outro lado, faltas justificadas não devem prejudicar as férias, e afastamentos por doença ou acidente têm regras específicas. Em muitos casos, o período de afastamento não conta para a aquisição, mas também não queima o que já foi conquistado. E quem trabalha em regimes diferentes, como teletrabalho, escalas alternativas ou contrato intermitente? Com o avanço do teletrabalho e das jornadas híbridas, muita gente acha que não tem direito a férias de verdade, mas o direito continua. A cada 12 meses, o trabalhador CLT acumula direito a 30 dias de férias, que podem ser fracionadas, mas não anuladas. No trabalho intermitente, por exemplo, a remuneração de férias é paga de forma proporcional a cada período trabalhado, diluída nos pagamentos. Mas ainda assim, existe um período de 30 dias ao ano em que o empregado não pode ser convocado, mesmo sem receber naquele momento, porque já recebeu proporcional antes. Com o aumento do controle de trabalho em fins de semana e feriados, e portarias recentes do Ministério do Trabalho revendo a autorização automática de trabalho em feriados para muitos setores, planejar férias ficou mais milimétrico para as empresas, e isso respinga na vida do trabalhador. Se a empresa não se programar, acaba tentando empurrar férias em períodos ruins, em cima da hora ou de forma desorganizada, o que você não é obrigado a aceitar sem diálogo e sem respeito às regras mínimas de aviso e fracionamento. Agora, uma pausa para você participar. Escreve aqui nos comentários: como foi a última vez que você tirou férias? A empresa respeitou o aviso de 30 dias. Você conseguiu escolher parte do período ou foi tudo imposto? Chegou a receber as férias com 1/3 antes de começar o descanso? Ou caiu em cima da hora? Conta sua experiência, sem citar nomes nem empresa, porque isso ajuda a mostrar o que está acontecendo na prática e a orientar próximos vídeos para responder às dúvidas reais de quem vive essa rotina. Voltando, vamos organizar alguns direitos que você precisa ter na ponta da língua. Primeiro, você não é obrigado a vender férias. A lei permite que o trabalhador converta em dinheiro até 1/3 das férias, ou seja, 10 dias, ficando com 20 dias de descanso. Mas isso é uma opção sua, não da empresa. Se o patrão empurrar a venda obrigatória, está errado. Segundo, férias não podem começar em 2 momentos específicos: 2 dias que antecedem feriado, nem em 2 dias que antecedem o descanso semanal remunerado. Essa regra existe para evitar que a empresa emende folgas como se fossem férias, reduzindo na prática o seu período de descanso. Terceiro, crianças e adolescentes que trabalham como aprendizes também têm direito a férias, e elas devem, preferencialmente, coincidir com as férias escolares. Isso é importante para garantir que o descanso não atrapalhe os estudos e não deixe o jovem sobrecarregado. Quarto, se a empresa atrasar demais a concessão das férias, por exemplo, não deixar você tirar em até 12 meses depois de completado o período aquisitivo, ela pode ser obrigada a pagar essas férias em dobro. Ou seja, aquele descanso acumulado que não foi concedido pode virar um passivo caro para o empregador. Diante de tudo isso, o que dá para fazer na prática para não ser passado para trás? Algumas atitudes simples ajudam muito. Guardar qualquer comunicado de férias que a empresa enviar. E-mail, documento impresso, mensagem oficial. Conferir se o pagamento caiu até 2 dias antes do início do descanso e se veio com uns 3 a mais. Anotar quantos dias de férias você está tirando em cada período, principalmente se houver fracionamento em 2 ou 3 blocos, para saber se bate os 30 dias totais. Em caso de dúvida, conversar com o RH
E se não resolver, buscar orientação com o sindicato da sua categoria ou profissional trabalhista. Também vale ficar de olho em projetos de lei e novas portarias que toquem em temas como tributação sobre o terço de férias, regras mais rígidas sobre faltas injustificadas, impacto de afastamento por doença ou acidente no direito aquisitivo. Algumas dessas propostas ainda estão em discussão, mas já mostram um movimento de maior controle sobre como as férias são concedidas e remuneradas. Se este vídeo te ajudou a entender melhor as mudanças nas regras de férias e, principalmente, a enxergar que férias não são um presente, mas um direito que precisa ser respeitado em valor, em prazo e em duração, então ele já cumpriu seu papel. Agora eu te peço, se inscreve no canal Informação e Cidadania, deixa o like, comenta aqui embaixo como a sua empresa está tratando as férias em 2025 e 2026 e compartilha esse vídeo com colegas de trabalho e grupos de WhatsApp, porque trabalhador informado planeja melhor o descanso, evita abuso e não aceita abrir mão de um direito que é essencial para a saúde e para a vida.